Ok, estamos juntos para mais notícias. O assunto agora é fisioterapia. O profissional Eduardo Rodrigues Campos fala sobre como devemos manter a postura no dia a dia e assim não ter problemas futuros. Veja. Eu falo para os pacientes o seguinte: sempre que você tem uma lesão, uma patologia, ela pode estar vindo por duas coisas, geralmente. Ou foi traumática, tá? Ou relacionado a alguma alteração postural. Só que qual que é o problema? Em geral, essa alteração postural, ela não aparece no começo. Depois de um tempo que ele tem essa lesão, essa alteração postural, que ele vem a ter dores. Tá? Então, por exemplo, o jeito de ficar sentado, o jeito de ficar em pé. É muito comum as pessoas se apoiarem numa perna só. E isso vai gerar todo um transtorno de equilíbrio na região do quadril, que é uma região de equilíbrio do nosso corpo. Esse desequilíbrio ele passa para a coluna lombar, para a torácica e, enfim, para a cervical. E aí vai acabar passando, né, que o paciente tenha, às vezes, dor na lombar, às vezes na torácica, às vezes até na cervical. Ou, inclusive, isso se torna um transtorno e passe para o joelho, para o pé. Tá? Então, o nosso corpo ele tem que estar em equilíbrio. Se ele não tiver esse equilíbrio e tiver algum desajuste postural, isso, com certeza, a médio, às vezes até curto prazo, vai gerar um transtorno e o paciente vai começar a referir dor e ele vai ter que procurar um tratamento. Questão de postura, quando ela não é certa, ela pode ter uma lesão permanente no paciente ou ela pode ser tratada e pode ser curada? Então, o grande problema da coluna é que tem algumas estruturas, então, por exemplo, o disco intervertebral, que é um disco que fica entre as vértebras, né, da coluna, ele é de fibrocartilagem e é um material que não regenera. Então, se o paciente apresenta, por exemplo, uma hérnia discal, né, essa hérnia a gente não vai conseguir, com a fisioterapia, corrigir totalmente. Tá? Então, dependendo do nível que essa hérnia se encontrar, o caso vai ser cirúrgico. Então, esse é o problema. Tá? Mas, por exemplo, se eu conseguir evitar que aquela hérnia aumente de tamanho e que aquilo pare de progredir, eu vou conseguir que esse paciente viva bem, sem dor, mas com restrições. Então, mas na verdade assim, o que é o importante? É ele se manter atento às posturas, né, e às posições viciosas dele, porque o nosso corpo ele acaba falando com a gente. Então, se você estiver numa posição e aquela posição que você tiver começar a te gerar algum desconforto, é porque seu corpo já está te avisando que alguma coisa está errada. Então, é a hora de você parar, olhar, né, tentar entender o que está acontecendo e tentar mudar. Até a gente brinca, né, porque a maioria dos pacientes reclama muito que tem dor quando está assistindo um filme. Então, a gente acaba vendo que é o sofá. Eu brinco que foi um fisioterapeuta falido que inventou o sofá. Mas o problema não é o sofá. O problema é que a pessoa senta no sofá e aí encosta, reclina, aí põe a cabeça no braço do sofá, mas o braço do sofá às vezes é muito alto. Então, todas essas alterações vão acabar gerando um transtorno. E pode ter certeza, a hora que ele está sentado numa má posição, ele já começa algum desconforto. Mas muitas vezes a gente não presta atenção nisso. E aí, a hora que se instala a lesão, aí a dor vem muito forte. E alguns pacientes chegam a travar, inclusive, ligam, estou travado, não consigo mexer, mal consigo respirar. Aí que daí ele vai dar atenção para aquela dorzinha que ele estava sentindo antes. Então é importante ficar muito atento aos sinais, né? E tentar prestar atenção na postura. A maioria das pessoas já teve algum contato, alguma orientação, mas acha que não vai acontecer com eles, né? Então, mas é um fator muito importante. Tanto é que, pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem que 80% da população teve ou terá dor nas costas. E nesse terá, eles incluem pessoas que estão mantendo uma má postura. Tá? Então, isso que é o grande passo importante. É tentar prestar atenção e aí tentar arrumar as dicas que você já tem. Se você não tem conhecimento, procurar um profissional, ou mesmo em livros. A internet tem muita informação, né? Então, a gente dá uma pesquisada para ver o que pode acontecer. Que é importante cuidar. Muito bem, ficamos por aqui, mas continuamos na internet. Acesse www.rederbc.com.br.